Oi, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula de língua portuguesa do terceiro ano. Nós vamos estudar juntos. Convido vocês para daí, da casa de vocês, da sala, do quarto, do terraço, da cozinha e eu aqui da nossa sala de aula virtual, estudarmos, como eu falei, a língua portuguesa. Então, eu peço a vocês que têm em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso quadro? E na aula de hoje nós vamos continuar estudando pronomes pessoais. Vamos revisar aquilo que já estudamos em aulas anteriores, nas aulas da semana passada. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de reconhecer os elementos coesivos, pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Lembrando, nós estamos estudando pronomes, quais pronomes pessoais e do caso reto. Nós temos vários outros pronomes e mesmo pronomes pessoais nós vamos ter, além do caso reto, o caso oblíquo. Mas aqui nós estamos estudando especificamente pronomes pessoais do caso reto. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de estudar pronomes pessoais. O segundo, analisar como os pronomes pessoais aparecem nas frases. E o terceiro, observar como os pronomes pessoais podem substituir os nomes próprios. Então, estudar os pronomes pessoais, analisar como os pronomes pessoais aparecem nas frases e observar como estes pronomes podem substituir os nomes próprios. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você sabe o que é um pronome pessoal? Olha que eu acho que já sabem, nós estamos estudando esse conteúdo desde a semana passada. Se sabe o que é um pronome pessoal, você compreende como os pronomes pessoais podem ser usados? Eu também acho que vocês já sabem. E se você sabe que é um pronome pessoal, compreende como ele pode ser usado. Você sabe qual elemento de uma frase os pronomes podem substituir? Eu também acredito que vocês já saibam. Bem, mas caso ainda não saibam, nós vamos retomar todo este conteúdo revisando as aulas sobre pronomes pessoais que já fizemos na semana passada. Para iniciarmos, vamos ler o texto do projeto de leitura desta semana. Nós vamos ler o texto A Bailarina, ok? Bem, nós vamos ler este texto pensando no seguinte: primeiro, uma leitura silenciosa, depois, uma leitura compartilhada. Então, primeiramente, vamos ler o texto de forma silenciosa, vocês daí e eu daqui, de forma silenciosa, e depois uma breve leitura compartilhada. Então, o texto está aqui, A Bailarina. Vou dar um tempinho, depois eu só mudarei a tela para outra parte do texto, depois eu voltarei nessa parte para nós lermos juntos. Vamos lá? Leitura silenciosa.
Conseguiram ler? Vamos agora para a leitura compartilhada. Vocês daí e eu daqui da nossa sala de aula virtual. Deixa eu chegar, pronto. Vamos lá? Vamos ler juntos. Texto 2, né? Vamos lá? A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Muito bem, um belíssimo texto, né? Um belíssimo poema, na verdade, e ele mostra a realização do sonho de uma criança que quer ser bailarina, e ela sonha muito com isso. Um belíssimo texto. Mas vamos lá estudar os pronomes pessoais, revisar aquilo que começamos na semana passada. O que é o pronome? As palavras que substituem os nomes, isto é, que simplesmente indicam as pessoas, as coisas ou os animais, e que por isso fazem às vezes dos nomes substantivos ou adjetivos. Estas chamam-se pronomes, estas palavras chamam-se pronomes, ou seja, são as palavras que substituem os nomes. Os nomes que podem ser nomes comuns ou nomes próprios, ok? E o pronome pessoal? O que é o pronome pessoal? Os pronomes pessoais são uma classe de palavras que fazem referência às pessoas do discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala, de quem se fala, ok? Quem fala, de quem se fala, perdão, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, ou seja, três pessoas do discurso, ok? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Em resumo, o pronome é a palavra que substitui o nome, ok? O pronome pessoal especificamente é aquela palavra que vai substituir o nome. Existem vários tipos de pronomes. Os mais comuns são os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, ok? Então, vários tipos de pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Aqui destacaremos os pronomes pessoais, especificamente os pronomes pessoais do caso reto, porque como eu falei no comecinho da aula, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Aqui nós iremos estudar os pronomes pessoais do caso reto. Como a forma em que um pronome designa uma só pessoa se chama de singular, e a forma em que o pronome designa mais de uma pessoa se chama forma do plural. Dizemos que as três expressões gramaticais são do singular e do plural. Bem, se o pronome ele indicar apenas uma pessoa, esse pronome é singular. Se ele indicar mais de uma pessoa, que sejam 2, 3, 10 mil, 1 milhão, não importa, esse pronome será plural. Temos este quadro aqui que demonstra como são as três pessoas do discurso
na forma do singular e do plural. Bem, no singular, a primeira pessoa do singular é o eu. A segunda pessoa do singular é o tu. E a terceira pessoa do singular vai ser o ele ou vai ser ela. Ok? Ele masculino, ela feminino. Percebam que cada um desses aqui está indicando apenas uma pessoa. Porém, se for plural, indicando mais de uma pessoa, nós teremos as seguintes formas dos pronomes pessoais do caso reto. Nós, eu e mais alguém, vós, você e mais alguém, e eles ou elas, ok? Eles no masculino, elas no feminino. Percebam que sempre vai ter aqui mais de uma pessoa. Então, se é só uma pessoa, é singular. Se é mais de uma pessoa, é plural. As três formas do singular, eu, tu, ele ou ela. As três formas do plural, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais. As palavras eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas substituem nomes de pessoas e por isso chamam-se pronomes pessoais. No português, distinguem-se três pessoas. A primeira é a que fala, eu escrevo. A segunda é a pessoa de quem se fala, tu escreves. E a terceira, a pessoa de quem se fala, ele ou ela escreve. Então, a primeira é a pessoa que fala, a segunda com quem se fala, né, ou a quem se fala, e a terceira de quem se fala. Ok? Então, no singular nós temos o eu que falo para quem? Para o tu, né, ou para tu, e falo de quem? Eu falo de ele ou de ela, dele ou dela. Agora, aplicando os pronomes pessoais, observe o seguinte exemplo. Eles foram ao parque ontem. Eles foram ao parque ontem. Veja que o pronome eles acompanha o verbo foram. Dessa forma, trata-se de um pronome do caso reto, por representar uma pessoa do discurso. Nesse caso, a terceira pessoa do plural, ok? Ou seja, de quem se fala, que no caso aqui é o eles, tá bom? Se estivesse no singular, seria ele foi ao parque ontem, mas está no plural. Então, eles foram ao parque ontem. Uma coisa que é importante perceber é que sempre o verbo vai mudar conforme o pronome pessoal, mas isso é outro assunto. Mas eu estou falando para vocês perceberem que a estrutura da frase ela vai terminar mudando também, ok? No caso aqui, mudou o verbo. Outro exemplo, João mordeu a maçã. Ele estava com fome. João mordeu a maçã. Ele estava com fome. Neste caso, o pronome ele se refere a João. Fica clara a substituição do nome João pelo pronome ele. O pronome substitui o nome. Terceira pessoa do singular. No caso aqui, terceira pessoa do singular, porque eu estou falando somente de João. João é uma única pessoa. Então, eu substitui o nome João aqui por ele. Olha só. João mordeu a maçã. João estava com fome. João mordeu a maçã. Ele quem? João, estava com fome. Então, o pronome substituiu o nome João. Vamos ver em um texto? E qual é o texto que nós vamos ler? É um relato pessoal. Um relato pessoal. Texto esse, na verdade, relato pessoal. Estamos estudando
o relato pessoal ao longo da semana, por isso eu trouxe este relato pessoal para nós analisarmos. Então, vamos ler juntos, vocês daí e eu daqui. Vamos lá? Relato pessoal. Meu nome é Letícia, eu moro em Santa Cecília. Eu tenho 8 anos e ajudo a minha mãe a lavar a louça e secar, e lavar o banheiro. Eu tenho medo de lobisomem e quando eu crescer, quero ser advogada e ter uma filha. Eu queria ter um gato como bicho de estimação. Meu apelido é Lê. Eu tenho 26 amigos e quando eu crescer, quero ajudar a minha mãe. Ela é bem parecida comigo. Eu tenho pintinhas e ela também. Na minha família tem 14 pessoas, mas nós não moramos juntas. Os meus 10 primos moram em Rio do Campo. Tenho 7 primos que moram em Santa Cecília. O nome da minha mãe é Adriana e o nome dos meus amigos é Cauane, Thalita, Guilherme, Cauã, Loran, Lohan, Vitor, Richelle, Yasmin, Suelen, Heloísa, Tayla, Alessandro, Gustavo, Mariana, Mateus, Ana e etc. O nome da minha professora é Ana Paula. Eu tenho 3 professoras, Edna, Eole, Ana Paula. Eu vou à aula todos os dias. Eu gosto de tocar violão. A minha professora é muito querida. Ela tem cabelo preto e liso. Ela é bem bonita e eu estou na 3ª série. Estou indo bem. Eu sou bem inteligente. Um belíssimo relato que acabamos de ler de uma criança que tem aproximadamente aí a idade de vocês, um pouquinho mais nova, mas um belíssimo relato, bem detalhado, o relato pessoal dela. Mas vamos interpretar o texto, não é? Qual é o gênero do texto? Qual é o nome da autora do texto? De que a autora tem medo? E qual é o nome da professora da autora do texto? Qual é o gênero do texto? Vocês lembram? Eu falei lá no começo. É um relato pessoal. E qual é o nome da autora do texto? Ela falou o nome dela. O nome dela é Letícia, o apelido é Lê. De que a autora tem medo? Vocês lembram? Eu lembro. Ela tem medo de lobisomem. E qual é o nome da professora da autora do texto? Ela disse que é Ana Paula. Ela tem 3 professoras, mas ela enfatizou a Ana Paula. Exercitando. Primeira questão. Releia o texto. Em seguida, encontre e anote os pronomes pessoais. Bem, esse texto, o relato pessoal que acabamos de ler, nós vamos reler, tá bom? Na verdade, será uma leitura silenciosa e vocês vão lendo e anotando aí os pronomes pessoais que vocês encontrarem, tá bom? Aliás, melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outra leitura em voz alta, depois eu vou dar um tempo para vocês anotarem os pronomes pessoais que encontrarem, tá bom? Vamos lá. Relato pessoal. Vamos juntos. Meu nome é Letícia, eu moro em Santa Cecília. Eu tenho 8 anos. Eu ajudo a minha mãe a lavar a louça e secar, a lavar o banheiro. Eu tenho medo de lobisomem. E quando eu crescer, quero ser advogada e ter uma filha. Eu queria ter um gato como bicho de estimação. Meu apelido é Lê. Eu tenho 26 amigos e quando eu crescer, quero ajudar a minha mãe. Ela é bem parecida comigo. Eu tenho pintinhas e ela também. Encontrem aí, na primeira parte do texto, os pronomes pessoais do caso reto e anotem no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão fazer isso
na primeira parte do texto, depois eu vou colocar a segunda parte do texto para nós lermos juntos outra vez e vocês também anotarem os pronomes pessoais que vocês encontrarem. Tempo para vocês procurarem os pronomes pessoais do caso reto. Será que vocês encontraram? Vamos para a resposta. Um pronome pessoal do caso reto, olha só, eu, referente a Letícia. Outro, eu também, eu tenho 8 anos. E outro pronome pessoal? Nós temos o eu de novo. E vai aparecer outra vez o eu aqui. Será que nós temos ainda outro eu? Nós temos outro eu lá embaixo. Embaixo dele, perdão, aqui, eu tenho 26 amigos. Tem outro eu também. Nossa, será que só tem eu? Não, tem o ela ali, olha. Quando ela fala da mãe dela. Vamos para a outra parte. Desculpe, tem outro eu e tem outro ela. Vamos lá. Na minha família tem 14 pessoas, mas nós não moramos juntas. Os meus primos moram no Rio do Campo. Tenho 7 primos que moram em Santa Cecília. O nome da minha mãe é Adriana e o nome dos meus amigos é Cauane, Thalita, Guilherme, Cauã, Lohan, Vitor, Richelle, Yasmin, Suelen, Heloísa, Tayla, Alessandro, Gustavo, Mariana, Mateus, Ana, etc. O nome da minha professora é Ana Paula. Eu tenho 3 professoras, Edna, Eole, Ana Paula. Eu vou à aula todos os dias. Eu gosto de tocar violão. A minha professora é muito querida. Ela tem cabelo preto e liso. Ela é bem bonita e eu gosto. E eu estou na 3ª série. Estou indo bem. Eu sou bem inteligente. Procurem aí e anotem no caderno de vocês os pronomes pessoais do caso reto. Vamos para a resposta. Nós temos ali o nós, tá bom? Nós. Primeira pessoa do plural. Nós temos o eu aqui embaixo. Nós temos o eu ali também. Nós temos o eu de novo. Nós temos o ela. Nós temos o ela outra vez. E nós temos o eu e nós temos o eu outra vez. São esses os pronomes pessoais. Segunda questão. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque por um pronome. Vamos fazer juntos? Gabriel andou até a escola. Gabriel andou até a escola. Por qual pronome eu posso substituir o nome do Gabriel? Eu estou falando de uma 3ª pessoa que é o Gabriel. Então, vai ser substituído pelo ele, 3ª pessoa do singular. Ele andou até a escola.
Gabriel e Miguel andaram até a escola. Ora, que era só um Gabriel. Na letra B, nós temos o Gabriel e o Miguel que andaram até a escola. São duas pessoas, eu estou falando deles. Então, é a terceira pessoa do plural. Por quê? Porque é mais de uma pessoa. Então, eles andaram até a escola. Fernanda e eu subimos na árvore. Fernanda e eu subimos na árvore. É mais de uma pessoa, já sei. E eu já estou vendo um pronome pessoal aqui. Só que como tem o nome da Fernanda aqui, eu tenho que encontrar um pronome pessoal que comporte tanto a Fernanda quanto eu. E esse pronome é o nós. Fernanda e eu, nós. Nós subimos na árvore. A garota abraçou o gatinho. Eu estou falando de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então, o pronome pessoal que vai substituir a garota é o ela. Terceira pessoa do singular. Por que singular? Porque apenas uma pessoa abraçou o gatinho. Terceira e última questão. Organize os pronomes conforme o número, singular ou plural. O pronome tu é singular ou é plural? É singular, uma única pessoa. Perdão, foi lá para o vós, plural. Agora sim, o tu singular, o vós, plural. O eu é singular. O nós, plural. O ele é singular. E o eles ou elas é plural. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre os pronomes pessoais, fizemos a leitura do texto A Bailarina, vimos quais são os pronomes pessoais do caso reto, observamos como os pronomes pessoais podem substituir os nomes e analisamos os pronomes pessoais em textos. E por último, fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.